Capítulo 1. Introdução. A queda do Império Russo e a ascensão da União Soviética. No final do século XIX e início do século XX, a Rússia era um dos maiores impérios territoriais do mundo, governado com mão de ferro pelos czares da dinastia Romanov. A sociedade russa, entretanto, era marcada por profundas desigualdades e uma rígida hierarquia social, onde a maioria da população vivia em condições extremamente precárias. No final do século XIX, a Rússia era ainda majoritariamente agrária. Cerca de 80% da população era composta por camponeses, muitos dos quais viviam em condições de extrema pobreza, trabalhando em pequenas fazendas sob o controle de nobres e latifundiários. Embora a servidão tenha sido abolida em 1861, o sistema de trabalho rural pouco havia mudado. A terra continuava concentrada nas mãos da aristocracia, e os camponeses sofriam com a falta de acesso à propriedade e com pesados impostos. A vida nas cidades não era muito melhor. Com a industrialização incipiente no final do século XIX, algumas regiões, como Moscou e São Petersburgo, passaram a concentrar indústrias e fábricas. No entanto, as condições de trabalho eram desumanas. Trabalhadores urbanos enfrentavam longas jornadas, salários miseráveis e viviam em moradias superlotadas. A ideia de direitos trabalhistas ou proteção social era praticamente inexistente, e qualquer tentativa de organização sindical ou greves era violentamente reprimida pela polícia do czar. Liberdade política era inexistente. A Rússia, sob o czar Alexandre III, 1881-1894, e posteriormente Nicolau II, 1894-1917, era uma monarquia autocrática. O czar tinha poder absoluto sobre o Estado e a sociedade. Não havia um parlamento independente ou constituição, e o direito de voto estava restrito a um número insignificante de pessoas. A imprensa era fortemente censurada, e qualquer dissidência política era punida com exílio, prisão ou, em casos extremos, execução. Organizações revolucionárias começaram a surgir, mas funcionavam na clandestinidade, sempre sob a constante ameaça de perseguição. Nos primeiros anos do século XX, a insatisfação entre a população russa só aumentou. A Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, foi um desastre para o Império Russo. Além das derrotas humilhantes nas frentes de batalha, a guerra contribuiu para o agravamento da crise interna. O governo do czar Nicolau II, já impopular, mostrou-se incapaz de lidar com a situação. A inflação disparou, o desemprego aumentou e o povo começava a exigir mudanças. O ano de 1905 foi crucial para a Rússia. Uma série de greves, protestos e revoltas se espalhou pelo país, culminando no que ficou conhecido como a Revolução de 1905. Em janeiro daquele ano, o evento conhecido como Domingo Sangrento abalou a nação. Milhares de trabalhadores pacíficos marcharam até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para entregar uma petição ao czar pedindo melhores condições de vida e trabalho. Em vez de serem recebidos, foram brutalmente massacrados pelas tropas imperiais. A violência aumentou ainda mais o ódio popular contra o regime czarista. Embora a Revolução de 1905 tenha fracassado em derrubar o czar, ela forçou Nicolau II a fazer concessões. Foi criada a Duma, uma espécie de parlamento que prometia uma participação mais ampla da população nas decisões políticas. No entanto, na prática, o czar manteve o controle absoluto, manipulando a Duma e garantindo que o poder real permanecesse em suas mãos. Após a Revolução de 1905, o governo czarista intensificou a repressão. Movimentos revolucionários e operários foram perseguidos, líderes opositores exilados ou mortos, e as forças de segurança aumentaram sua vigilância sobre a população. Ainda assim, o descontentamento social persistia. As tentativas de modernizar a economia e a agricultura, lideradas pelo primeiro-ministro Stolypin, tiveram sucesso limitado e beneficiaram principalmente a elite proprietária de terras. Nas cidades, o proletariado industrial continuava a crescer, assim como sua insatisfação. Greves e protestos menores continuavam a ocorrer, sempre sufocados pela polícia czarista. Os camponeses, por sua vez, enfrentavam a falta de terras e o controle dos nobres, o que perpetuava a miséria no campo.
As promessas de uma sociedade mais justa e igualitária feitas pelo governo nunca se concretizaram. Politicamente, a Rússia ainda era uma sociedade fechada e repressiva. A Duma não tinha poder real, e qualquer tentativa de reformas mais profundas era barrada pelo czar. As liberdades civis eram mínimas, e a maioria da população não tinha voz ativa no governo. A censura, a polícia secreta, Okhrana, e as execuções de opositores políticos eram parte da rotina do regime czarista. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, a Rússia entrou no conflito ao lado dos aliados. No entanto, o país estava totalmente despreparado para a guerra. A falta de recursos, armas, treinamento e liderança militar levou a uma série de derrotas desastrosas contra o exército alemão. Milhões de soldados russos morreram ou foram feitos prisioneiros. E o moral, tanto nas frentes de batalha quanto na retaguarda, despencou rapidamente. Internamente, a guerra devastou a economia russa. A inflação disparou, o abastecimento de alimentos e outros bens essenciais entrou em colapso e a fome começou a se espalhar pelas cidades. A incompetência do czar e de seus conselheiros em lidar com a crise enfureceu a população. Nicolau II, que decidiu assumir o comando pessoal do exército, abandonou a política interna nas mãos de sua esposa, Alexandra, que, por sua vez, era fortemente influenciada por Rasputin, uma figura misteriosa e amplamente desacreditada pela elite política. O caos crescia, e o governo parecia incapaz de oferecer qualquer solução. A fome, o frio e as derrotas militares acumulavam tensões nas cidades e no campo. Greves e protestos começaram a pipocar em diferentes regiões da Rússia, com trabalhadores e camponeses exigindo mudanças. O início de 1917 trouxe a tão esperada ruptura no regime czarista. Nas ruas de Petrogrado, o povo clamava por paz, comida e justiça, cansado de anos de opressão, fome e derrotas militares. Nicolau II, sem apoio das tropas e isolado politicamente, abdicou, e por um breve momento, parecia que a Rússia finalmente caminharia para a liberdade e prosperidade. Governo provisório, formado após a abdicação do czar, prometeu reformas, mas era frágil e incapaz de resolver os problemas profundos do país. A guerra continuava, a fome persistia e a desilusão tomava conta das massas. Enquanto o povo ansiava por dias melhores, outra força crescia nas sombras. As ideias radicais dos bolcheviques ganhavam terreno rapidamente, impulsionadas por um líder visionário e implacável, Vladimir Lenin. Nascido em 1870, Lenin era um revolucionário fervoroso que passou anos em exílio, preparando-se para o momento em que poderia destruir o antigo regime e implantar suas convicções marxistas. Filho de uma família de classe média, Lenin testemunhou desde cedo as injustiças do regime czarista. A execução de seu irmão mais velho por conspirar contra o czar alimentou seu ódio pela autocracia e o impulsionou a dedicar sua vida à causa revolucionária. Agora, com o colapso do Império Czarista, Lenin retornava à Rússia com um plano claro: usar o caos para derrubar o governo provisório e instaurar um regime comunista. Ele prometia ao povo o que eles tanto ansiavam: paz, terra e pão. Mas o que estava por vir não era a utopia que muitos sonhavam. O horizonte, em vez de dias de liberdade, trazia o início de uma nova era de controle total e terror. No próximo capítulo, exploraremos como Lenin e os bolcheviques tomaram o poder, transformando a Rússia de uma monarquia em uma ditadura comunista, onde as promessas de liberdade deram lugar à repressão implacável e à construção de um Estado totalitário.